Saudações, pessoal. Bem-vindos ao Cristiano Oliveira aqui no YouTube. Sabe o que eu estava pensando? Como abordar com vocês essa situação no Grêmio, que é uma situação delicada, não é fácil de resolver, envolvendo o Renato e o Jean-Pierre. E eu estou gravando esse vídeo justamente para isso, para trazer o que está acontecendo, para trazer o que pode acontecer, como pode ser solucionada essa questão e para trazer algumas ideias, trocar figurinha com vocês. Então vamos lá. Sempre fazendo aquele pedido para você deixar o like e se você não está inscrito no canal ainda, se você quer acompanhar mais vídeos de Grêmio, de Inter todos os dias, comentários, análises, inscreva-se, tem o botãozinho aqui no canto do vídeo, esse botãozinho aqui embaixo, para você se inscrever no canal. Vamos lá, o que acontece com Renato e com Jean-Pierre? Vamos estabelecer primeiro, não uma análise muito aprofundada, mas brevemente, informações que nós colhemos de bastidores, conversando com pessoas que vivem ao redor do Jean-Pierre, que conhecem o Jean-Pierre e também o próprio Renato e que participam dos bastidores do Grêmio. O Jean-Pierre, ele é uma figura difícil. O Jean-Pierre, ele é um sujeito contestador. O Jean-Pierre, ele é um cara que pergunta, ele é um cara que não aceita qualquer resposta. O Jean-Pierre, ele é diferenciado intelectualmente. Ele é um sujeito, ele é um cidadão inteligente. Então ele para, ele questiona, ele não aceita qualquer explicação furada que dão para ele. E às vezes isso é acreditado como metido. O Jean-Pierre é metido. Não, o Jean-Pierre não é metido. O Jean-Pierre, ele é um cara inteligente, como eu disse, ele é um cara diferenciado. Ele é um cara que não aceita qualquer resposta simples que dão para ele só por dar. Ele pergunta, por que a coisa funciona desse jeito? Por que é assim? Por que não é assado? E claro, ele não gosta de ser contestado quando se coloca de uma posição assim a praticamente bater de frente. Ou no caso com o Renato, não é bater de frente, porque o Renato é mais importante que o Jean-Pierre, mas enfim, é contestar o treinador. Esse é o Jean-Pierre. E isso não é nenhuma crítica não, tá? Eu queria que todos fossem como o Jean-Pierre é. Um cara que contesta, um cara que tem posição, um cara que é firme, um cara que é forte nas suas convicções. Pausa no Jean-Pierre. O que é o Renato? O Renato é um sujeito, como todo ser humano, vamos lá gente, ninguém gosta de ser criticado. Tem algumas críticas que são as famosas críticas para que você cresça, as famosas críticas para que você evolua, aquela coisa toda. Tem gente que assimila legal as críticas, mas ninguém gosta de ser criticado. Agora, ninguém também está imune a ser criticado. Você pode não gostar, mas se fizer coisa errada vai ser criticado e é assim que a banda toca. O Renato, ele não gosta de ser criticado, ele não gosta de ser contestado, só que o Renato tem um tamanho dentro do Grêmio, ele é o maior ídolo da história do Grêmio, ele tem uma estátua na esplanada da arena, né, gente? O Renato é uma figura, assim, absolutamente imponente dentro do Grêmio. E o Renato não gosta de ser contestado. Então, quando surge um moleque, entre aspas, um menino de 20, 21 anos, o contestando, indagando a respeito das coisas, ou até mesmo não seguindo à risca tudo que o Renato diz, o Renato fica contrariado. O Renato se sente desafiado. E o Renato não gosta disso. Então a relação Renato e Jean-Pierre, ela não é uma relação das melhores. Também não quer dizer que os dois vão sair no soco no vestiário. Gente, claro que não tem nada disso. Mas é evidente que os dois têm, um tem ponderações a respeito do outro. Eu coloco ponderações no plural, porque não é uma coisa para você resolver em 2, 3 minutos. Senão, já teria sido resolvido. Bom, aí pausa no Renato. Aí entra a figura de Paulo Luz, ou deveria entrar a figura de Paulo Luz, do presidente Romildo Bolzan Júnior, do departamento de futebol do Grêmio. É para isso que serve departamento de futebol. Departamento de futebol não é simplesmente um cidadão que vai sair por aí cantando em prosa e verso que ele faz parte do futebol do Grêmio, que ele conhece o vestiário, que ele contrata. Não, isso aí é a barbada, é a parte boa da coisa. A parte ruim é apagar incêndio, é resolver a bronca, é segurar o pepino. Seguinte, tem o técnico, tem o teu camisa 10, não é o 10, é o 21 na numeração, mas enfim, é o principal pensador do Grêmio. E os dois caras não estão se bicando, aí é preciso, aí é necessário, urge a intervenção do departamento de futebol. E intervenção, gente, não é chegar um cidadão armado no vestiário, dar um tiro na cabeça de cada um, não é isso. Intervenção é entrar o Paulo Luz no vestiário, se é que ele tem força para isso, ou entrar o presidente Romildo no vestiário, chamar o Renato, chamar o Jean-Pierre, ou até nem no vestiário, que é um local assim sagrado para os boleiros, mas chamar numa sala, pode ser a sala do próprio presidente,
O Renato, o Jean-Pierre, diz o seguinte, olha só, vocês vão se acertar. Vocês querem que eu esteja presente no bate-papo de vocês ou eu entrego a chave e volto daqui 1 hora? Como é que vai ser o negócio? Porque é isso que tem que ser feito. Quando eu disse que o Renato fez, na idade dele, as mesmas coisas que o Jean-Pierre faz agora, é porque todos esses predicados, todas essas características que eu disse que o Jean-Pierre tem, de ser um sujeito firme nas suas ideias, firme, forte nas suas posições, de ser um cara contestador, de ser um cara que vai pro embate, de ser um cara que não leva desaforo para casa. Gente, esse era o Renato quando tinha 20, 21 anos. Você vai lembrar, tem uma história que é clássica, que o Renato seria dispensado do Grêmio ali às vésperas do Mundial, porque ele entrou com o carro na concentração, o carro quase atropelou as crianças e tal, aí o Renato bateu de frente, não ia se desculpar. Sabe, não aconteceu isso com o Jean-Pierre, não é isso. Mas é o perfil, não de jogador, mas é o perfil de pessoa, o perfil de ser humano, o perfil de cidadão, de ser esse cara forte do embate. O Renato era o cara, era aquele jovem rebelde e tal, como o Jean-Pierre também é. E isso é legal, isso não é nenhum problema. Eu detesto o cara que não tem personalidade. O Renato tem, o Jean-Pierre tem. Agora, é preciso ter um departamento de futebol que consiga domar essas personalidades e colocar esses dois caras remando para o mesmo lado, remando em prol do time. Não dá para tirar o Renato do Grêmio agora, eu pelo menos não quero isso, acho que seria uma furada demitir o Renato. Mas também não dá para pensar, não dá para conjecturar um Grêmio ideal sem o Jean-Pierre. O Grêmio passa pelo Jean-Pierre. Quem é que vai colocar o cidadão, o atacante, na cara do gol? Não vai ser o Robinho, vai ser o Jean-Pierre. Só que para ele fazer isso, ele tem que jogar. Para ele jogar, ele tem que estar bem. Para ele estar bem, ele precisa se acertar, ele precisa conversar com o técnico, ele precisa encontrar no Renato um cara que o apoie, um cara que o incentive. E o Renato também precisa fazer isso. Os dois têm culpa no cartório. Só que o departamento de futebol do Grêmio pode não ter a culpa, mas ele tem até agora a omissão. O departamento de futebol do Grêmio não fez isso. Reúne o Renato, reúne o Jean-Pierre numa sala, botam os dois para se acertar. Que se xinguem, que um xingue a mãe do outro, se for o caso, mas que depois de meia hora eles saiam de lá abraçados. Pô, é isso aí, beleza, eu errei um pouquinho, tu também errou, vamos lá. E segue o jogo. A partir daí, o Grêmio volta para os trilhos, pelo menos em relação à capacidade de articulação. Porque, convenhamos, tem pouquíssimos meias no futebol brasileiro com a qualidade que tem o Jean-Pierre. O Grêmio não pode ficar sem esse jogador por conta de uma birra interna, de um desgaste que uma conversa mais forte é capaz de resolver. Se você ficou até aqui no vídeo, deixa o like, evidente, porque isso é muito importante. E inscreva-se, agora abriu esse botãozinho vermelho aqui do lado e vai aparecer aquela bola, se é que não apareceu já, do Cristiano Oliveira aqui no YouTube, para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que também é muito importante, assim como a inscrição. Tá certo? Um abraço a todos e até mais aqui no canal.